Nossa, eu sou muito burro também, mano. Nossa, eu sou muito burro também, mano. Mas arranhou muito, velho. Paradinha quebrou, velho. Eu não tinha reparado. Puta merda. Mas arranhou pra caralho também. Ah. Nossa, velho. Olha isso. Faz parte, né? Pode ser um livramento. Pode ser um livramento. Mas vamos lá, é coisa que acontece, né? Pode ser um livramento divino. Muito obrigado, Senhor meu Deus, de antemão, se for de fato um livramento. Mas também se não for, porque tinha que acontecer. Vida que segue. Então, vamos conversar um pouco hoje sobre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu ia falar de outra coisa, mas esse arranhão me doeu tanto que eu vou abordar um assunto que é chato. E isso é o causador desse sentimento que a gente vai conversar hoje. Tira isso aqui daqui, que isso aqui tá chato pra cacete já, cara. Cara, vamos lá. A ânsia de ter e o tédio de possuir começa tudo, exatamente tudo, quando a gente simplesmente entende que a vida é um perde-ganha. Por que a vida é um eterno perde-ganha? Porque a vida, cara, ela nada mais é do que uma passagem. Se só existem duas coisas no mundo, o sim e o não, o tenho e o não tenho. Então, enquanto a gente quer tudo aquilo que a gente não tem, quando nós termos, nós simplesmente alcançamos o sentido da vida. Todo mundo pergunta qual é o sentido da vida de fato. Na minha visão, cara, o sentido da vida é esse. É um eterno perde-ganha. É um eterno tenho e não tenho. É o eterno conseguir, mas agora tanto faz. Um dos catalisadores para esse tipo de situação é essas situações. É quando algo acontece com algo que você batalhou tanto para ter, e qualquer circunstância negativa que venha acarretar essas coisas com aquilo que você quer, te faz ficar chateado. E porra, bicho, eu tô extremamente chateado, mas é uma coisa ínfima. Mas irmão, são coisas que acontecem, mas isso não isenta a gente de não sentir nada. Caramba, cara, eu passei por essa Ford Ranger, ele já tá num pau desse tamanho lá, ele. Isso não te isenta de não sentir dor, de não sentir chateação, de não sentir a tristeza de algo que você batalhou tanto pra ter e acabou ficando, como posso dizer, avariado. Hoje eu
passo por isso, mas com algumas outras áreas da minha vida. Isso aqui, mas é só um carro. Mas isso aqui foi uma das maiores provas de que eu sou capaz de conquistar o que eu quero. Não importa quanto tempo levar, irmão. Eu demorei 28 anos para ter o meu carro. 28 anos. E para mim isso é um atestado muito grande de capacidade. Porque eu vou abrir uma seara da minha vida aqui, cara. Eu passei 10 anos cuidando da minha mãe. Do primeiro dia que eu me dediquei a ela até o último dia dela, eu tava do lado dela. Então eu não tive muita adolescência, eu não tive muita vivência, eu não tive muitas situações as quais eu poderia entender que eu ia estar fazendo um investimento para minha vida. Eu adolescente, eu não tive aquela fase dos 18 aos 25, que é quando a gente batalha, a gente corre atrás, a gente conquista, a gente tem as coisas, que a gente consegue conquistar o primeiro carro, o primeiro apartamento, ou a primeira moto. Então, cara, tudo isso foi uma questão que me prendeu muito em termos psicológicos. Por quê? Porque no final das contas a gente começa a pensar, caramba, cara, se eu tivesse feito diferente, onde eu estaria hoje, né? Então, demorou muito, cara, mas esse atestado de capacidade, esse atestado de dizer assim, eu quero, eu posso, by Renato Cariani, é uma coisa muito potente. E quando isso acontece, a gente entra nessa seara da ânsia de ter e o tédio de possuir, que é a maior, cara, na minha opinião, é a maior prova de que você tá passando de fase. Porque se você tá com tédio daquilo que você conseguiu, mesmo sendo uma prova de capacidade sua, você vai estar conquistando, você pode conquistar uma coisa a mais. Mas eu quero ser milionário, quero ter R$1 milhão daqui a 30 anos. Meu irmão, você pode ter, velho. Então se você conseguir uma coisa ínfima que seja, que pra mim é um puta de um sonho. Nossa, esse arranhão tá doendo, velho. Puta merda. Se você conseguir uma coisa ínfima que seja, cara, isso significa que você tem capacidade. Lembra que um dia você orou pra você estar aqui. Lembra que um dia você quis tanto estar aqui. Quando eu fui reclamar do arranhão do carro, eu lembrei, caraca, velho, se eu tivesse de moto, na minha broizinha, eu tinha levado chuva. Se eu tivesse de moto, provavelmente um incidente que tinha que acontecer comigo poderia ser um pneu furar e não tinha nenhuma borracharia perto. Se eu tivesse de moto, eu poderia ter caído, pegado uma poça de óleo, aquaplanado e ter ido pro chão. Então, cara, você começa a entender que os elos da corrente da vida vão te mostrando que você não tá tão ruim quanto você poderia estar. Eu não estou dizendo para você pensar naquela filosofia, se tá ruim para você, imagina para outra pessoa que tá no hospital, que isso, que aquilo. Eu sei que um dia, uma hora, um momento a gente cansa e a gente não quer saber da vida dos outros. É a verdade. Mas você tem que ser empático. Foda-se. Chega um momento que a gente sente tanto na porra da vida que não tem como você ser empático. Não tem por que você ser empático. Então, cara, são essas provas de capacidade que te fazem entender, irmão. Caralho, eu quero, eu posso. Todo mundo tem a frase do Renato Cariani como meme, mas é verdade. E quando você pensar em reclamar de alguma coisa, isso aqui é até pra mim. Eu tenho pra mim, a minha filosofia aqui no YouTube, eu quero fazer vídeos de coisas que eu queria consumir, para vídeos para eu reassistir. E eu espero que esse vídeo impacte em outras pessoas também. Quando você pensar em reclamar, cara, você pensa, porra, se eu tivesse numa situação anterior, isso teria acontecido de outra forma. E se fosse uma forma pior? E se fosse uma coisa pior? E se fosse uma situação irreversível? Mas você tá sendo hipócrita porque você não tá sendo empático. Beleza. Eu não estou falando pra você ser empático com o resto do mundo. Eu tô falando pra você ser empático com você. O meu papo é com você que tá cansado. O meu papo é com você que não consegue mais ter força pra batalhar. O meu papo é com você que já tá dizendo, meu irmão, eu tô cansado dessa porra toda. Foda-se. Meu papo é contigo, irmão.
Lembra das tuas provas de capacitação, dos sonhos que tu conseguiu, das coisas que tu queria tanto quando tu era moleque, de um videogame, de um PC foda, de um carro foda, de uma moto, seja 600, 150, 160, foda-se. Lembra das provas de capacitação, irmão. Lembra de quando você queria passar muito numa prova da faculdade e você conseguiu. Lembra quando você passou no concurso que você tanto queria e você conseguiu. Isso são provas de capacitação, irmão. Esse risco aqui me fez pensar nisso. Agora o resto é com você, cara. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, mas isso aqui tá me doendo muito, cara. Me doendo muito porque é uma coisa que eu batalhei pra caralho pra conseguir. Engoli muito sapo, fui humilhado, tive tristezas, tive situações as quais me doeram muito, mas hoje eu tô aqui, desfrutando do que eu queria, cara. Tava sem grana, tive que tirar da minha reserva pra ir poder ver minha esposa, mas eu tô aqui, irmão. Uma coisa que eu recomendo a você fazer como uma segunda prova, na época da Idade Média, renascente, não era da Idade Média, não lembro agora, cara, mas eu li em um livro, acho que foi do Napoleão Hill, que os homens, quando tem uma nova conquista na vida, os homens de antigamente, eles compravam um relógio para cada nova conquista. Cara, eu comecei a fazer isso. Pode ser uma coisa ridícula, mas vai sempre te lembrar uma prova física do que você queria. Se você não lembrar do que você tem quando você tá com ele ou quando você está nele, algo pode te lembrar. Então não é sobre dinheiro, não é sobre conquistas. É você entender que um dia você foi capaz, um dia você conseguiu e agora você está desfrutando. E se você é muito capaz de ir mais além disso tudo, então lembre, irmão, isso aqui é mais pra mim do que pra você. Mas se eu te ajudei, deixa um comentário, conta a tua história de vida aqui embaixo. Eu vou ler todos os comentários e vou te responder, cara. Vamos criar uma comunidade foda aqui. Vamos ser o tipo de pessoa que agrega de verdade, que influencia de verdade, não que é uma merda na vida das pessoas, que fica tirando dinheiro com porra de tigrinho. Beleza? Senhores, é isso. Eu não imaginava que um arranhão desse ia me fazer pensar tanto sobre a minha vida, mas me fez. E agora eu vou compartilhar com vocês. Agradeço muito a todo mundo que assistiu até aqui. Comenta qualquer coisa. Se você acha positivo ou negativo o vídeo, deixe sua curtida. Se inscreva no canal, vamos bater 10 mil inscritos. E vamos reorganizar essa comunidade. Tem homens que precisam de ajuda, tem homens que precisam de amigos, e tem homens que o principal, eles não têm amigos e a gente pode ser esses amigos daqui, ele tanto precisa. Mesmo não os conhecendo, mas vamos fazer essa comunidade se ajudar. Beleza? Senhores, então é isso. Esse vídeo é mais um desabafo, é mais pra mim do que pra você. É um vídeo que eu vou reassistir várias vezes. Mas é isso. Fiquem com Deus. E numa próxima situação a gente vai fazendo vídeo dessa forma, vai. É isso. Eu não tenho muito um nicho, eu não tenho muito uma ideia do que gravar, mas eu vou aproveitar esse gancho para ver como é que a gente fica, beleza? Fiquem com Deus, meus irmãos. Paz, cuidem-se, cuidem um dos outros. Cuidem um dos outros. Protejam a família de vocês e sejam fortes. Lembre-se que a gente pode cair, mas a gente nunca pode cair sem atirar. Beleza? É isso, senhores. Tamo junto. Brasil.